a preletora nesta manhã. Irmã Viviane, vem até aqui. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Agradecer a Deus pela vida da serva do Senhor, Viviane. Há quanto tempo, né, Viviane? Você estava viajando, Viviane? Hã? Não, por aqui mesmo. Está por aqui mesmo. Isso. E o Israel, está bem? Tá bem, tá Israel. aí. Cadê o Israel? Cadê Israel? Já perdeu ele, olha lá. Ah. Tá lá. Israel. Tá aí, Já fez Israel? uma amiguinha. Tá lá baixado lá. Filho é muito bom, né? É, Quantos anos ele está agora? 5. 5 anos? 5 aninhos. Que maravilha, hein? A vovó que gosta, né? Gosta. Hein? Ela tá ficando de cabelo branco com Israel, não? Não. Não, porque agora tem esse negócio de mulher não fica cabelo branco porque pinta, né? Não tem problema, aí vai e pinta. Mulher esperta, né? Ele é bonzinho. É bonzinho, né? Eu me lembro de Viviane lá na outra igreja, na 5, né? Chegando com a sua mãe, com a sua família, jovenzinha. E está jovem ainda, bonitona, graças a Deus. E eu me sinto, sabe, irmãos, alegre, feliz, né? Pela vida da Viviane, pelo testemunho de vida que ela dá, pela sua família fiel, sempre aqui junto com a gente. E felicidade para o pastor, né, de ela estar aqui ocupando, né, a nossa tribuna com honra, com alegria, com satisfação. E eu louvo e agradeço a Deus por você estar aqui também, através da sua identificação, do seu dízimo, da sua oferta, de você estar junto conosco. E eu sei que Deus tem coisas maiores para nós, né, para nossas vidas. Então, venha sempre que puder à casa de Deus, faça um esforço para vir, manter esse distanciamento, ouvindo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, certificando que o Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas. Viviane vai falar sobre o que nesta manhã? Sobre oração no Espírito. Oração do Espírito? Oração no Espírito. Ah, no Espírito. Isso. Olha, oração no Espírito, né? Eu tenho certeza que ela vai ser usada por Deus e há de nos abençoar em nome de Jesus. Viviane, sê tu uma benção, ok? Falei com ela até meio-dia, viu? Brincadeira. Se deixar, ela vai mesmo, minha filha. Ela tem assunto, é assunteira. Eu chamo a minha netinha de assunteira. Vai para lá, começa a fala pelos cotovelos. Mas é gostoso, né, irmãos? Você que tem neto, neta aí. A minha mais velha está com 22. Quando eu pego para falar com ela, é muito legal. Tem outro de 20, junho, depois tem umazinha de 14, quanto é a outra? 14? Já 14? Aquela pirralhinha, 14 anos. A outra, 4 anos. Não sai lá de casa. Aí vai lá para casa, quando vai embora, chora. Toda vez que vai embora, ela chora. O seu também é assim, irmãos? Hein? Seu neto é assim também? Né? Se você não tem, você vai ter, você vai ver que é muito bom. Viu, Viviane? Você, quando tiver seus netos, você vai ver só. Quero estar aqui para ver isso, viu? E os netos lá, ver a sua mãe lá, seus familiares correndo atrás. Menina, faz isso, menina, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E é legal pra caramba, muito bom curtir aí os nossos netos. Curtam, aproveitam. A vida é muito rápida. Quando você vê no estalar de dedos, aquilo passa rápido. Aí você fica pensando assim, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não passei? Por que eu não chamei eles para dar uma volta, fazendo isso, fazendo aquilo? Irmãos. Então, Deus colocou aquilo no coração, faça. Sai, passeie, brinque, tenham situações para você estar na sua casa, para conversar bastante. Passa rápido. Passa muito rápido. Quando você vê, está com 22, 25, 30 anos, né? E você fica pensando, por que eu não fiz isso? Então aproveite
Invista nisso para que Deus venha abençoar você. Eviane, se tu uma benção, ok? Amém. É sempre motivo de alegria estar aqui. Obrigada, pastor, pela confiança, pelo carinho. Hoje ele foi bonzinho comigo, porque ele falou que eu sou jovem. Porque às vezes ele fala que eu sou senhora. Sou uma jovem senhora, né? E, queridos, eu sou grata ao Senhor por essa casa, né? E nessa manhã, há mais ou menos uns 15 dias, um pouquinho mais, né, eu estive aqui ministrando uma palavra, baseada no livro de Efésios, sobre a igreja como a família de Deus, né? E no finalzinho, nessa mensagem, eu dividi em 4 momentos, sendo o último momento, o momento em que Paulo ele ensina a igreja a como guerrear, né, a como lutar com armas espirituais para combater, né, a ação de principados e potestades que se levantam contra nós, né, contra nós como igreja, contra nós como família, tentando realmente frustrar o plano de Deus de glorificar o seu nome através das nossas vidas. Mas, orando ao Senhor, né, a respeito do que trazer nessa manhã, o Espírito Santo falou muito comigo. Você vai lá no finalzinho da mensagem que você ministrou, né, e eu quero que você fale sobre a oração no Espírito. E eu sei que esse versículo está lá no capítulo 6 de Efésios, você até já pode ir abrindo. E eu falei assim, ótimo, Senhor, que bênção, porque eu li essa passagem, né? Então eu já sei que começa falando sobre ser fortalecido no Senhor, no seu poder, né? Posso falar sobre a batalha espiritual, né? Vai ser muito bom. E o Senhor falando, não, Vivi, eu quero que você fale sobre orar no Espírito. Eu disse, não, Senhor, é isso mesmo, eu entendi já. Então, vamos lá, ser espiritual, natural, carnal, e comecei a escrever, mas aquilo não estava testificando no meu coração. Vivi, eu quero que você fale sobre orar no Espírito. Aí, embolei aquele papel todo, falei, tá, entendi. Então, tá bom, vamos lá, eu vou falar sobre as armaduras, né, Senhor, que tem aqui no capítulo 6 de Efésios, né, o cinto da verdade, comecei a escrever, porque eu vou chegar lá. Não, Vivi, é sobre orar no Espírito. Não quero que você fale de armadura, não quero que você fale nada disso. Eu quero que você seja específica, que você fale sobre orar no Espírito. Eu sei, queridos, que eu comecei a montar a mensagem, era umas 11h30 da noite, mas nisso tudo aí eu fui acabar, já era 5 da manhã. Né? Porque eu fiquei lutando ali, né? Eu não estava entendendo bem o que o Senhor queria falar, e quando eu consegui entender, eu creio que o Senhor deseja nos equipar como igreja nessa manhã. Por quê? Porque orar no Espírito não é uma armadura, é uma estratégia completa. Né? Se você ler os versículos anteriores ao versículo 18 do capítulo 6, você vai ver que Paulo ele faz uma analogia, né? Ele começa a comparar alguns instrumentos de guerra com atitudes que nós devemos tomar. Mas a oração no Espírito, ele não comparou a nada. Por quê? Né? E eu fiz essa pergunta ao Senhor. Por que não é? É algo tão poderoso, porque ele foi muito claro em me dizer, porque é uma estratégia completa. Não é uma armadura, mas é uma estratégia. E eu creio que nós estamos vivendo dias em que precisamos de estratégia para vencer, né?
Claro que associado também às armaduras, mas a estratégia ela é muito importante. Por quê? Porque numa batalha, certamente, muitas vezes se gasta muito mais tempo planejando do que propriamente guerreando, né? Porque se o planejamento for eficaz, for eficiente, vai ter sucesso essa batalha. Mas muitas vezes nós entramos em batalhas sem estarmos preparados, sem saber o que fazer. E quando nós oramos no Espírito, nós somos capacitados a vencer qualquer batalha. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Aleluia. Espírito Santo de Deus, é com gratidão, Pai, que eu me coloco aqui nesta manhã, a teu dispor, Senhor, para que o Senhor seja, Pai, a tua palavra seja liberada com fidelidade, de acordo com aquilo que está no teu coração. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, como uma serva. Senhor, fala através de mim, e que cada coração aqui, nesta manhã, seja alcançado como um solo fértil. Senhor, em o nome de Jesus, que haja um despertar para a necessidade de buscarmos, ó Deus, a oração no Espírito como uma estratégia para vencermos os dias maus, para nos apresentarmos firmes, inabaláveis, depois de termos vencido tudo. Senhor, em nome de Jesus, que todo bloqueio na nossa mente, por conta de cansaço, por conta do sono, que caia por terra em nome de Jesus. Que a tua igreja, Senhor, consiga ter ouvidos espirituais para discernir, porque o que é espiritual apenas se discerne espiritualmente. Então, que nessa manhã a tua igreja tenha ouvidos espirituais para entender o propósito da tua palavra, e eu creio que ela não voltará vazia. Em nome de Jesus, ela cumprirá o propósito para o qual nessa manhã ela está sendo designada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Na verdade, é uma palavra bem diretiva, né, e de instrução. Abra lá em Efésios, se você ainda não abriu, capítulo 6. Eu até coloquei para o pessoal do multimídia, do versículo 10 ao 18. Mas eu quero ler apenas o 18, porque o Espírito Santo foi muito específico comigo no preparo dessa mensagem. E o verso 18 fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nós entendemos que, como cristãos, é um hábito nosso orar, né? Você provavelmente tem o seu momento de oração, ora quando acorda, ora antes das refeições, antes de dormir. Mas essa oração, ela é uma oração diferente, porque fala sobre uma oração no Espírito. Uma oração no Espírito. Por quê? Por que é importante nós termos essa preocupação com a oração? Acompanha comigo no multimídia, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Fala assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quantas vezes nós estamos em causas, lutando, orando, e não vemos resposta, não vemos solução. Muitas vezes isso acontece porque nós pedimos errado, né? Ali a palavra de Deus fala isso: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. E às vezes a gente fala: mas meu Deus, eu já orei de todas as formas, não sei mais nem o que falar, né? E nós vamos entender que o orar no Espírito é uma ferramenta que o próprio Deus criou, para que nós possamos ser como um canal, para que o Espírito Santo interceda através de nós e faça uma oração perfeita, que vai de acordo
que vai de encontro ao propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, dessa forma, nós conseguimos receber aquilo que temos buscado, né? Romanos capítulo 8, abre comigo lá, por favor. Romanos capítulo 8, 2 versículos nós vamos ler. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Romanos 8, versos 26 e 27. Fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, veja, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele foi dado. Depois que Jesus morreu, ele disse, né, que ele enviaria. Antes dele morrer, ele disse que ele enviaria o Consolador, né? E é o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. E ele nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Por isso, muitas vezes, nós gastamos muita força, muito tempo, muita energia orando, porque oramos de uma forma incorreta, que não está alinhado aos propósitos de Deus. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo interceda por nós, aí sim, Ele que conhece os nossos corações, o mais íntimo, né, das nossas motivações, né? Lá em Tiago fala que pedimos mal e não recebemos porque pedimos para os nossos próprios prazeres, né? O Espírito Santo, ele conhece as reais motivações do meu coração, do seu coração. E além de conhecer o mais íntimo do nosso coração, ele também conhece o que está no coração de Deus. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo gere em nós essa intercessão no Espírito, essa oração, ela acontece de forma alinhada com os céus. E dessa forma, é a fórmula perfeita para acontecer aquilo que já está no coração de Deus a respeito da sua vida. Todas as promessas, todos os propósitos, todos os projetos, todos os milagres, amém? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Né? Deus, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Logo depois aí, 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 10 e 11. Fala assim: mas Deus o revelou a nós. Vamos ler a partir do 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Aleluia. O Espírito de Deus, ele conhece tanto a mim quanto ao próprio Deus. Quanto ao próprio Deus. Por isso é tão importante a pessoa do Espírito Santo. Por isso ele foi colocado dentro de nós como aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, conforme nós lemos. Né? E é fundamental que nós, como cristãos, façamos uso frequentemente dessa ferramenta poderosa. Amém? E como que isso acontece? Você provavelmente, se não é batizado, né, em línguas, você já ouviu alguém falando em línguas, né? Quando isso acontece, a nossa mente, né, de quem fala, ela fica infrutífera, é o que diz a palavra de Deus. Nós não sabemos aquilo que estamos falando, a menos que tenha alguém com discernimento, né, do dom de línguas. Caso isso não aconteça, nós não sabemos o que estamos falando. Mas o Espírito Santo sabe exatamente. Por que é tão importante nós orarmos no Espírito? Porque, por exemplo, se você na sua casa dobrar o seu joelho, e for você como mãe, né, orar, você com as suas palavras, né, vou dar um exemplo mais ou menos assim. Senhor, que meu filho seja menos rebelde, ele anda tão agressivo com as palavras, respondendo. Quando você ora no Espírito, é o Espírito Santo que sabe a real necessidade. Pode acontecer, não estou dizendo que vai ser assim, mas pode acontecer da oração dele ser diferente da sua. Pode ser que ele ore assim: Pai, ela está querendo que o filho mude, mas quem está precisando mudar é ela, porque a palavra diz: pais, não ireis os vossos filhos. E ela tem irado, está se achando dona da razão. E às vezes quem precisa ser quebrantado é quem está orando. E o Espírito Santo, ele conhece exatamente o ponto que precisa ser mudado, o ponto-chave para a situação mudar. Por isso nós precisamos orar no Espírito. Às vezes, é um esposo orando pela sua esposa. Senhor, que ela seja menos rabugenta, menos reclamona. A mulher fala demais, nunca está satisfeita com nada. Quando esse homem vai orar no Espírito, pode ser que o Espírito Santo interceda. Pai, ele quer que ela mude, mas ele é que precisa estar mais conectado com as necessidades emocionais da sua esposa. Ajuda ele a ser mais paciente. Porque nós temos a tendência de, na nossa oração, nós colocarmos sempre o defeito no outro, né? O problema é sempre o outro. A gente que sempre sabe a verdade. A gente sabe tudo. Mas o Espírito Santo, é Ele quem sabe todas as coisas. É Ele quem sabe o que motiva o seu filho, o seu esposo, a sua esposa a agir de determinada maneira. Que às vezes, na nossa visão limitada, nós achamos que é porque Ele quer. Mas muitas vezes nós também somos instrumentos para ajudar aquela situação ali a acontecer de forma negativa e não conseguimos enxergar. Então, gente, para que nós não estejamos orando, por isso que às vezes a gente está orando, pedindo a Deus mudança, transformação em alguma situação e não acontece, porque estamos orando errado. Muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos. Pedimos para o nosso próprio prazer, porque eu quero, é muito bom se eu ver o outro mudar. É muito bom se eu ver a mudança no comportamento do outro. Mas muitas vezes nós não queremos nos submeter ao processo e reconhecer que somos nós que precisamos da mudança. Mas quando nós confiamos em Deus e acreditamos nessa palavra que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemido inexprimível? É aquela oração, eu até escrevi aqui, que não podemos expressar com uma intensidade que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão.
permitimos que uma oração perfeita seja feita e que produza efeitos que nós jamais conseguiríamos alcançar com nossas próprias palavras. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Ele não vai interceder puxando sardinha para o seu lado, nem sardinha para o lado de ninguém. Ele é justo. Ele é específico. Ele é específico. Por isso, queridos, às vezes nós quase não ouvimos a respeito, né, dessa orientação, mas eu creio que, como o Senhor, Ele falou muito claro comigo, a respeito de trazer essa instrução para você. Não tem uma receita para isso. Você só precisa buscar. Está dentro de você. O Espírito Santo já está dentro de você. Você precisa entender quão importante é essa ferramenta. É um tesouro preciosíssimo que o Senhor colocou dentro de você. É o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, que é santo, que é justo, que é poderoso. Ele nos ensina a orar corretamente. Ele está conosco todo o tempo. Aí em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 14, vai um pouquinho mais à frente. Paulo, ele começa a falar sobre os dons de profecia e de línguas. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ele começa falando aqui no versículo 1, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Na última mensagem que eu trouxe, Paulo orienta também, né, lá em Efésios, a buscarmos os dons, porque os dons, eles aperfeiçoam a igreja, ele completa a igreja e faz com que a igreja seja ainda mais parecida com Cristo e revele Cristo, né? E aqui em 1 Coríntios, Paulo fala também a respeito da busca dos dons. Nós devemos fazer isso com dedicação. Nós, como igreja, precisamos nos despertar por isso. Né? Muitas vezes nós nos perdemos orando, intercedendo por tantas causas pessoais, quando, na verdade, nós precisamos nos lembrar, todos os dias, todo o tempo, de também orarmos, buscando pelos dons espirituais. Para quê? Para que a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, aqueles que foram chamados para glorificar o nome do Senhor, para que o mundo conheça quem é Deus, possa ver através da multiforme graça de Deus, através dos dons, Cristo. Cristo em nós. Né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem pessoas cheias de dons. Cheias de dons. Nós precisamos buscar esses dons com dedicação. O que é com dedicação? É algo que você fica conectado, ligado o tempo todo. Não, eu quero. Senhor, me batiza. Senhor, me dá dos teus dons. Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, se for para curar, eu quero curar. Se for para profetizar, eu quero profetizar. Busque com dedicação. Gaste tempo na presença de Deus. Tempo na presença de Deus não é gasto, né? É investimento.
é investimento, porque a gente nunca sai da mesma forma que entrou. A presença de Deus a gente sempre sai diferente. Nós somos transformados de glória em glória. Mas nós lemos aqui e percebemos que Paulo, ele incentiva a igreja a buscar principalmente o dom da profecia. Claro, por quê? Porque o dom da profecia, ele edifica a igreja. E o dom do Espírito, ele só edifica, o dom de línguas, ele só edifica você mesmo, né? Só você. Mas entenda, se nós somos o corpo de Cristo, isso significa que uma igreja saudável, ela precisa ter pessoas que estão bem edificadas. Se eu não estiver bem edificado, eu não vou produzir bons frutos. Então, eu preciso, para o meu próprio bem, para a minha saúde espiritual, para a minha saúde emocional, para a minha saúde física, eu preciso buscar o dom de línguas. Porque eu preciso ter essa conexão no espírito com o céu. Eu preciso. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 19 a 22. Fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, se quando nós lemos lá em 1 Coríntios, fala que o Espírito Santo, né, o dom de línguas, ele serve para edificar a si mesmo. Edificar remete à construção. Quem edifica? Nós aqui estamos edificando uma igreja, né? Estamos construindo uma igreja. Aqui em Efésios ele já diz, né, sobre esse edifício. Edificados, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo de Deus. Você consegue entender a ligação que existe na busca do dom de línguas, do falar no Espírito, do orar no Espírito, para uma edificação, para uma construção de uma igreja saudável, forte, sólida, porque ela está plantada na rocha que é Cristo? Eu e você somos esse edifício. Se nós não buscarmos, às vezes nós estamos dormindo, achando que está tudo bem. Eu já vou na igreja todo domingo, quarta, eu estou servindo. E deixamos de lado essa busca. Precisamos voltar a buscar os dons do Espírito. Se você não fala em línguas, busque esse dom, porque é para a sua própria edificação, no seu dia a dia. Como que isso vai acontecer? Como que eu devo fazer isso? Gente, é no dia a dia. Para quem já fala em línguas, para quem já ora em línguas, é lavando a louça, é arrumando a casa, um louvor tocou o seu coração, vai deixando fluir, vai deixando fluir. Não limite a ação do Espírito Santo. Se já faz um tempinho que você não ora em línguas, Senhor, eu quero voltar, e eu creio que nessa manhã é uma manhã de reativação desse dom na sua vida. E se você ainda não recebeu esse dom, busque,
com dedicação. Senhor, eu quero porque eu quero ver milagres acontecendo, eu quero estar alinhada com os céus, eu não quero estar a parte do mover que o Senhor está fazendo nos últimos dias, mas eu quero ser parte, eu quero estar ligado, eu quero estar conectado com o céu, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo, a respeito daquilo que o Senhor está movendo. Se o dom de profecia edifica a igreja, o dom de línguas edifica a você, o edifício que sustenta a igreja. A igreja, ela não é essas paredes, né, todo esse monumento. A igreja que o Senhor vem buscar somos nós, eu e você. E nós precisamos estar ligados no Espírito Santo de Deus, sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Gente, por quê? Porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes nós nos enganamos e isso, gente, é algo que vem do inferno. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, encontramos dificuldades para viver em santidade, para viver a palavra. E aí, por conta disso, vamos esfriando. É nesse momento que você precisa usar o seu dom de línguas. Por quê? Porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Está com dificuldade de abandonar certos pecados? Pornografia, adultério, prostituição, mentira. Ore no Espírito, porque o Espírito Santo, Ele conhece a sua verdade, Ele conhece a sua história, Ele vai lá no seu interior e destrava para que você consiga viver em santidade. O Espírito Santo, Ele não fica de boca aberta, pasmo, quando você erra. Às vezes a gente acha assim, Ele não deve nem estar mais querendo saber de mim, que eu erro tanto. Querido, isso é uma mentira do inferno. Você é amado, você é precioso, não tem nada que você faça que faça com que Ele te ame menos. Ele continua te amando com a mesma intensidade do dia que Ele morreu na cruz. Você é precioso. E foi por isso que Ele enviou do seu Espírito para colocar dentro de você essa ferramenta para te fortalecer e te ajudar a vencer nas suas fraquezas. Então, queridos, é em todo o tempo. Está se sentindo fraco? Porque às vezes a gente confunde o falar a oração em línguas com a emoção. Não é emoção. Não é emoção. Para quem tem o costume de orar em línguas, talvez você já tenha vivido essa experiência de você estar orando em línguas e ao mesmo tempo estar pensando outra coisa, pensar em alguma coisa diferente. Por quê? Porque a sua mente fica infrutífera nesse momento. E é assim mesmo. Mas você precisa, Senhor, me ajuda a desenvolver esse dom. Me ajuda a desenvolver esse dom. E é nos momentos em que você se sentir fraco, infrutífero, incapacitado de fazer algo que você vai conseguir. E é em qualquer momento. Eu já tive algumas experiências. No ano passado, no final do ano passado, eu mudei de emprego, né? Que para mim é um emprego, uma empresa que eu já trabalhei antes, é a mesma função. Mas para mim é um pouco desafiador, porque tem que falar inglês. E eu falo. Mas não é aquela fluência, né? Mas assim, me desenrolo. Desenrolo. Mas às vezes, quando eu olho assim para o time que trabalha comigo, né? São pessoas tem mais pessoas mais velhas, mas a grande maioria é mais jovem do que eu e falam fluentemente, né? E muitas vezes eu penso assim, meu Deus, às vezes eu tenho que participar de reunião que o tempo todo em inglês, 1 hora de reunião, e eu fico assim. No início eu ficava um pouco assustada, né? Mas já teve algumas situações de antes eu orar em línguas. Orar em línguas, né? E o Senhor trazer para mim uma direção.
É isso. E deu certo. Por quê? Porque Ele nos ajuda em qualquer dificuldade. Em qualquer dificuldade. Está com dificuldade de perdoar alguém? Está orando já há anos, carregando um peso, um fardo? Vai orar em línguas a respeito disso. Porque o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Ele vai lá no lugar da sua emoção que está enferma e traz a cura. E com o passar do tempo, você vai perceber, gente, não é que agora eu posso sentar na mesa com essa pessoa e comer. Não sinto mais aquele incômodo. Porque o Espírito Santo, Ele vai trabalhando a seu favor e vai te ajudando nas suas fraquezas. Seja ela qual for. Muitas vezes é uma dificuldade financeira, está tudo enrolado lá nas finanças. Ore em línguas. O Senhor vai começar a dar estratégias. E às vezes parece que é algo muito natural, você não ouve uma voz, olha, faz isso. Pode ser que você vá ouvir. Glória a Deus, é ótimo quando Ele fala assim, né? Bem audivelmente. Mas muitas vezes não é. Mas você vai começando a tomar uma direção, assim, ó, não é que deu certo? Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está dentro de mim, dentro de você, para te ajudar, com gemidos inexprimíveis, coisas que talvez você não saiba, que às vezes tem ligação geracional, mas Ele te ajuda a romper com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, seja ela qual for. Então, querido, nesse momento, que você não saia daqui e deixe essa instrução de lado. Eu entendo que é algo tão precioso, que quando nós passamos a aplicar na nossa vida, você não vai mais conseguir viver sem. Eu vou te dizer, gente, essa pandemia, essa máscara veio também para nos ajudar, porque Paulo já fala, né, que o ideal é, na igreja, a gente não faz um culto só falando em línguas, porque ninguém vai entender, né? Ninguém vai entender. Quem dirá, as pessoas no mundo não vão entender mesmo. A gente de máscara, dá para você ir andando daqui ao canto falando em línguas, ninguém está vendo? Gente, eu já fiz isso. Eu já fiz. E você vai sendo fortalecido. Às vezes a gente amanhece num dia que parece que o clima está pesado dentro de casa, né? Às vezes não é nem uma conversa estranha com alguém dentro de casa, não. Às vezes você está sozinho em casa, mas você está sentindo um peso. Tem alguma coisa, começa a orar em línguas. O Espírito Santo, ó, Ele vai liberando os anjos, vai enchendo a sua casa, vai guerreando por você, vai batalhando as guerras que você não sabe, nem o que fazer, nem o porquê. O Espírito Santo vai começando a te revelar. Vai lá no quarto do seu filho, ora lá. Vai ungindo a sua casa. O Espírito Santo vai fazendo isso. É tempo, igreja, de nós nos alinharmos com o céu. É tempo de nós nos alinharmos com o céu. Não é tempo de dormir, é tempo de buscar com dedicação. Com dedicação. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos buscar um pouquinho? Vamos? Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Oh, Senhor, vem, Jesus, vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro para que haja um destravar, Senhor, nesta manhã. Um destravar nessa manhã.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus.